Nós acabamos de realizar o maior estudo já feito sobre acessibilidade do mercado imobiliário no Brasil. E os dados não são o que você pensa. Em um ranking recente, o Brasil está em quinto lugar entre os países com maior nível de acessibilidade do mercado imobiliário. Isso significa que só tem 4 países no mundo em que é mais fácil comprar um imóvel do que no Brasil. E aí nos perguntamos, por que sentimos que é cada vez mais difícil, em alguns pontos, em alguns lugares, impossível de se comprar um imóvel no Brasil? Bom, os dados nem sempre refletem a realidade. Nós descobrimos ao longo desse estudo, ao longo de todos esses dados de mais de 87 países, ao longo de mais de 30 anos, que o Brasil tem 3 armadilhas estruturais que tornam o acesso ao mercado imobiliário cada vez mais impossível, principalmente para os jovens. Meu nome é Gabriel Meirelles, eu sou o fundador da Crédios. Nós somos uma consultoria e uma securitizadora de crédito imobiliário e nos últimos meses nós analisamos os dados de mais de 87 países ao longo de mais de 30 anos de história do mercado imobiliário para responder a uma pergunta muito importante que nós vemos os brasileiros repetindo todos os dias. Por que nós sentimos que está cada vez mais difícil comprar o nosso primeiro imóvel residencial? Porque para o jovem, muitas vezes, comprar um imóvel pode parecer impossível e porque a maioria das pessoas vai viver até os seus últimos dias vivendo de aluguel. Bom, em primeiro lugar, a gente parou para entender se realmente existe um problema de acessibilidade no mercado imobiliário brasileiro ou se é apenas uma sensação que as pessoas têm e talvez elas sempre tiveram. Afinal, comprar um imóvel nunca foi exatamente algo barato, sempre foi algo que as pessoas tiveram que guardar por muitos anos e fazer um grande esforço para conseguir. Você pode conversar com seus avós, com seus avós e eles vão te falar com certeza que o imóvel que eles compraram, o imóvel que eles viveram, certamente foi uma das maiores conquistas que eles tiveram ao longo da vida. Então, nós começamos a olhar os dados e tivemos uma descoberta surpreendente. Por exemplo, em 2024, o preço médio dos imóveis no Brasil subiu 7,7%. Ao passo que a nossa produtividade, ou seja, o nosso ganho real de renda, subiu apenas 0,1%. Então, a partir disso, nós já enxergamos a maior distorção que temos. Os preços sobem e muito. Você pode acompanhar com certeza o histórico de preços na sua cidade, no seu estado, e você vai ver que os imóveis estão ficando certamente cada vez mais caros, porém, a nossa renda, a renda média do brasileiro não está acompanhando. Ela sobe ali mais ou menos o que a inflação sobe, mas em termos reais ela não sobe porque nós somos um país cada vez menos produtivo, um país que tem cada vez menos ganhos de produtividade. Bom, e agora que nós tocamos no ponto da renda brasileira, que não acompanha a escalada de preços, que não se desenvolve como deveria se desenvolver, como a gente vê em países desenvolvidos, ou até em países subdesenvolvidos, mas que têm um crescimento econômico muito maior que o nosso, como por exemplo a Índia, nós chegamos na primeira armadilha estrutural do nosso país, que dificulta cada vez mais o nosso acesso ao mercado imobiliário. Nós viramos, no Brasil, um país de entregadores de iFood e de motoristas de Uber. É muito comum nós vermos relatos de pessoas que se formaram em faculdades de engenharia, em faculdades de ciências, de física, enfim, química. E essas pessoas não conseguem emprego, elas acabam seguindo para o mercado informal, virando vendedores de bolo de pote, vendendo coisas na rua e não exercendo todo o potencial que elas têm graças à sua formação, porque nós viramos uma economia de serviços. Hoje, a gente não tem mais grandes fábricas, grandes indústrias, grandes investimentos sendo feitos na nossa produtividade. A gente não produz efetivamente mais quase nada. E quando a gente tem uma economia de serviços, a nossa renda simplesmente ela não sobe como deveria subir. Isso explica certamente porque para os seus pais, para os seus avós, foi muito mais fácil comprar um imóvel do que para as pessoas hoje. Porque naquela época, uma grande parte da economia brasileira estava atrelada à indústria. Nós produzíamos coisas, nós produzíamos carros, nós tínhamos uma economia muito mais pujante, muito mais forte do que hoje. E como você com certeza sabe, as pessoas que trabalham
nas indústrias, as pessoas que têm empregos formais, elas têm uma renda muito melhor, que sobe muito mais do que as pessoas que caem na informalidade, que vivem de pequenos serviços, como é o caso da nossa economia hoje. Para vocês terem uma noção, em 1980 a indústria representava 36% do nosso PIB. Hoje representa apenas 11% e caindo. A gente está, desde então, em uma tendência enorme de desindustrialização. Ou seja, nós produzimos cada vez menos coisas que têm valor agregado alto, nós exportamos para o exterior cada vez menos itens e nós vivemos cada vez mais dependendo da nossa economia interna de serviços. O único setor da nossa economia que vem crescendo desde então é o agro, mas não dá para ficar rico, pelo menos não como país, apenas com o agro. Você, quando trabalha vendendo soja, vendendo algodão, nós vendemos itens de pouco valor agregado. É diferente, por exemplo, quando a gente pensa na Alemanha, que é um grande exportador de carros. O que você acha que gera mais valor para um país? Exportar um carro de 100, 200 mil dólares ou exportar toneladas e toneladas de soja? E qual o resultado desse cenário? 71% dos brasileiros ganham menos do que 2 salários mínimos. E quando a gente pensa no valor médio de um imóvel residencial num grande centro urbano, sendo de aproximadamente 500 mil reais, a gente começa a entender de onde vem essa sensação de dificuldade de conquistar o seu primeiro imóvel. Quando você ganha menos de 2 salários mínimos, vamos colocar aí R$ 2.500 talvez, a gente entende que a pessoa tem que trabalhar por muitos e muitos anos para conseguir conquistar aquele imóvel que tem um preço médio num grande centro urbano, isso sem considerar os gastos que as pessoas têm no seu dia a dia. Como a gente sabe, as coisas no mercado também estão cada vez mais caras, o aluguel também não para de subir, então a tendência é que essas pessoas não consigam efetivamente guardar nada, investir nada. Então, realmente, comprar um imóvel, quando a gente pensa nessa primeira armadilha estrutural da nossa economia, se torna algo cada vez mais impossível, cada vez mais inalcançável. A segunda armadilha que a gente tem na nossa economia que torna os imóveis cada vez mais inalcançáveis para o brasileiro médio é a nossa burocracia. Se você já construiu, se você já comprou algum imóvel, você sabe que o governo só dificulta. Por exemplo, num grande centro urbano como São Paulo, leva-se hoje em dia, em média, 6 meses para se aprovar um projeto de construção e você tem que gastar muito dinheiro apenas para ter o ok da prefeitura liberando que você comece a sua obra. Em cidades menores, essa demora pode chegar a mais de 1 ano. Em Balneário Camboriú, por exemplo, a gente viu uma informação recentemente que os projetos demoram em média 2 anos para serem aprovados. Tudo isso, essa burocracia, essa quantidade de impostos, esse tempo que o construtor perde para começar a construir, além das regras sem sentido que nós temos nas nossas cidades, por exemplo, determinando que em certas regiões nós não podemos construir prédios com mais de 1 ou 2 andares, em outras regiões nós não podemos construir prédios residenciais ou não podemos construir prédios de uso misto, isso tudo acaba agregando para tornar o preço dos imóveis cada vez mais alto. Se você já comprou um imóvel, você sabe que só de custos extra que você vai ter, cartório, impostos, despachantes, advogados, você vai gastar aproximadamente 5% do valor do imóvel, o que é absolutamente absurdo. Um imóvel de R$1 milhão, por exemplo, você na verdade vai gastar R$1.050.000, porque você tem que ter esses 50 mil apenas para conseguir botar aquele imóvel que você está comprando com seu dinheiro suado no seu nome. Isso sem contar os custos que você vai ter anualmente com o IPTU, as taxas que o Corpo de Bombeiros cobra nas grandes cidades. Se você comprar um imóvel perto da praia, você vai ter que pagar a taxa da Marinha. Então, tudo isso, essa burocracia, essa estrutura estatal exagerada, acaba tornando os nossos imóveis também cada vez mais caros, dificultando ainda mais o acesso do brasileiro ao seu primeiro imóvel residencial. E claro, esse custo ele não vem descendo e nem está estável, ele vem subindo. É comum que depois de alguns anos a prefeitura, por exemplo, vote um projeto de lei para aumentar o ITBI, para aumentar o IPTU, porque os seus custos também sobem e eles precisam de novas fontes de recursos. É o que eles fazem, aumentam os impostos em cima de nós, dos brasileiros. Bom, e a terceira armadilha, que também é uma constante no Brasil,
é o dólar. Grande parte dos custos de construção são dolarizados, porque a gente fala de custo, por exemplo, de aço, de cimento, de matéria-prima, e esses custos aumentam quando o dólar sobe. Então a nossa moeda, que constantemente se desvaloriza, se você pegar, por exemplo, o preço do real em 2000, o preço do real agora em 2025, pegar o gráfico, você vai ver que ela constantemente vai perdendo valor. E a tendência é que continue, porque o nosso governo ele é historicamente ruim na gestão da nossa moeda. Nós temos uma inflação alta, o nosso governo gasta demais, a nossa dívida é grande demais, e aí a gente acaba todo ano perdendo um pouco do valor de compra, perdendo um pouco do valor do real brasileiro. E aí, conforme o dólar vai subindo, o custo da construção também vai subindo. Vocês devem lembrar, no meio da pandemia, quando nós tivemos aquela explosão do dólar, que foi pela primeira vez acima de 5, quase aos R$6, os custos de construção explodiram, o custo do aço explodiu, o custo do cimento explodiu, isso acaba afetando o custo de construção, o custo das incorporadoras e, claro, como eles são empresas, como eles operam buscando lucro, eles também aumentam o valor, o preço dos imóveis que eles vendem. O custo de reposição, o custo de construção do imóvel sobe e, por consequência, o custo daquele imóvel já construído tem que subir também, tornando, por fim, o imóvel cada vez mais inacessível ao brasileiro. Então nós acabamos sendo, no nosso país, refém dessas três armadilhas estruturais da nossa economia. Eu falo estruturais porque elas não são conjunturais, ou seja, não são fatores temporários, não são fatores recentes, são fatores que constantemente nas últimas décadas estão presentes na nossa vida e que estão, desde então, pressionando os imóveis para que eles sejam cada vez mais inacessíveis. Primeiro, a nossa renda, que praticamente não sobe em termos reais, fazendo com que a gente seja cada vez mais pobre, fazendo com que a gente tenha uma economia cada vez mais informal, de pessoas que vivem sem renda declarada, de pessoas que vivem sem renda estável, de pessoas que vivem com uma renda extremamente baixa quando a gente compara com outros países. É só a gente comparar, por exemplo, com os nossos vizinhos lá de cima, os Estados Unidos, até o México, que é um país emergente também, vocês vão ver que a renda per capita média é muito mais alta que a brasileira. Em segundo lugar, nós temos a questão da burocracia, que é cada vez pior, o Estado está cada vez maior, o Estado quer cada vez mais recursos do contribuinte, o Estado quer cobrar cada vez mais e oferecer cada vez menos, tornando também uma grande pressão em cima do valor dos imóveis, em cima do custo dos imóveis e também afastando a vontade de muita gente de investir nesse mercado, de construir novos imóveis. E o terceiro é o dólar. A nossa moeda, historicamente, perde todo ano um pouquinho de valor, fazendo com que o custo de construção se torne cada vez mais elevado frente à nossa moeda, fazendo, por consequência, que o custo dos imóveis construídos seja também cada vez mais alto. Bom, no começo do vídeo eu falei que, a princípio, quando a gente olha, por exemplo, o ranking de acessibilidade mundial do mercado imobiliário, o Brasil não está tão ruim. Afinal, nós estamos em 5º lugar. Em tese, só existem 4 países no mundo que são mais acessíveis no ponto de vista do mercado imobiliário do que o Brasil. Porém, quando a gente olha os dados, quando a gente olha efetivamente como a população vive, a gente vê que esses dados não refletem a realidade. Talvez esses dados sejam reais quando a gente considera uma porcentagem pequena da população, aquelas pessoas mais ricas, as pessoas que têm empregos formais, as pessoas que têm boas carreiras. Porém, quando a gente olha o grosso da população, a gente vê que sim, os imóveis estão cada vez mais inacessíveis para o povo brasileiro, que está cada vez mais pobre, sendo cada vez mais pressionado pelo governo e sofrendo cada vez mais com uma moeda desvalorizada frente ao dólar. Bom, ficamos por aqui nesse vídeo. Eu espero que você tenha agora uma visão bem mais clara na sua cabeça de por que os imóveis parecem ser cada vez menos acessíveis, porque parece que para o brasileiro comprar o seu imóvel residencial é um sonho cada vez mais distante, porque parece que viver de aluguel vai ser a única opção para a maioria das pessoas do nosso país. Espero que tudo isso esteja mais claro na sua cabeça. Eu sou o Gabriel, sou fundador da Crédios, nós somos uma consultoria e securitizadora de crédito imobiliária. Se você está buscando um crédito com garantia de imóvel para você ou para a sua empresa, um home equity, conte conosco. Nós temos parceria com todos os bancos do mercado e nós conseguimos aprovar o seu crédito em tempo recorde, sem nenhuma burocracia.
Obrigado. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e de se inscrever em nosso canal.